O tamborete só paga 7, olha. Ainda serve pra sentar, pra conversar, pra namorar. Fala de bem, fala de mal, olha. Cadeira na rua. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire, Universitária FM e quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Nós estamos aqui hoje, direto do bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Puxe a cadeira, aumente o volume, chame os vizinhos. Está começando o programa Cadeira na Rua, Ideias e Culturas Periféricas. Eu sou Marcela Caetano, jornalista e residente em comunicação popular. Sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, na altura dos ombros. E eu sou Maria Clara Fernandes, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco. Sou uma mulher de pele clara e de cabelo ondulado escuro. O programa Cadeira na Rua tem apoio da Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia de Pernambuco, a FACEP. O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Paulo Freire, com reprise na Rádio Universitária FM nos domingos, às 9 horas da manhã. E hoje trouxemos nossas cadeiras para o bairro da Várzea, aqui na zona oeste do Recife. A localização fica entre o rio Capibaribe, a Mata de São João da Várzea e o campus da UFPE, que contribui para a tranquilidade do bairro, que preserva ainda aquele clima de cidade do interior. A Várzea tem uma vida comunitária e cultural intensa. Aqui no bairro existem dezenas de grupos e espaços artísticos e culturais. Um deles é o Espaço Cultural Peixe Beta, onde estamos hoje realizando essa transmissão ao vivo. No Peixe Beta acontecem atividades artísticas e culturais durante todo o ano, como exposições fotográficas, artes visuais, oficinas de apresentações teatrais, o Carnavásia com a Laúça Laranja e o Pastoril, rodas de conversas e além de um espaço de biblioteca. O lugar também funciona como galeria, com exposição e comercialização de obras de artistas independentes locais. O Peixe Beta foi fundado em 2017 pela artista, atriz e agitadora cultural Beta Ferralque, que hoje é a nossa anfitriã. Ela também é formada em comunicação social, mas desde cedo ouviu o chamado para a arte. Beta, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você hoje aqui no programa. Nossa, felicidade é tê-los aqui, tê-las, minha gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Mas antes de iniciarmos nossa entrevista, vamos ouvir a poesia de Maria Céu, uma das parceiras aqui do Peixe Beta. Ela é artista da palavra, educadora e produtora cultural. Céu transita entre a literatura, performance e processos formativos, desenvolvendo projetos que entrelaçam corpo, escrita e território, também usando a palavra como um gesto político. No quadro Releitura e o Direito Humano à Literatura, acompanhe o poema Eco, que está no livro E o Labirinto Virou Cordão. Céu, a palavra é sua. Nascida sou de longas raízes de silêncios, esses que espreitam nos sussurros, nas inécias, nos gritos e grandes ecos, pois o que se diz silêncio em outra parte se rediz em cordéis de sons, e nos caibros da casa cantam cantiguilhas nunca assoviadas, e atrás das portas espreitam segredos à procura de chaves, e dentro dos potes fermentam lentos desejos em alvoroço. Avolumo, então, de não dizeres, agiganto em repiques os vocábulos distoantes, os verbos contradizentes, as vozes que se cifram em ondas. Sim, parida sou de silêncios perfurosos, dos mundos inconfessos da tia-avó, dos esbravejos bolorentos de vô-senhor, do casamento não querido de vó-dindó. Mas baste! Vozes guardadas não haverão mais de desnascer em represas sonoras de menina em menina. Hoje eu sou, filha da mãe que nasce diariamente em mim. Por isso uivo na voz das voltas da vida. Nossa, Céu, sempre emociona. Que forte, que beleza esse poema que a gente acabou de ouvir, né? E Maria do Céu fica aqui com a gente, tá? Que já já a gente volta para falar sobre literatura e a criação da Biblioteca Comunitária Peixinhos Coloridos, que vai funcionar aqui no Peixe Beta. Bom, Beta, para iniciar, por que a Várzea? O que foi que te motivou a criar um lugar que abrigasse tantos elementos artísticos e culturais aqui nesse bairro?
Olha, Marcela, eu acredito que seja porque eu sou essa salada de fruta mesmo, sabe, Marcela? Eu passei muito tempo vivendo em Olinda, aí depois, numa ocasião, eu fui bater no Uruguai, não é? Pensei que passava por lá dois anos, não mais, e acabei ficando um tempo largo, de 8 anos. E quando eu cheguei aqui na Várzea, me encantei, né? Eu tinha tudo isso dentro de mim, como mariposas fazendo barulho. Eu digo, sabe que, já que eu voltei, o lugar é esse que eu vou estar, essa várzea maravilhosa, e eu vou soltar todas essas mariposas por aí afora, porque isso aqui, gente, é um espaço de resistência. Porque é um lugar particular, sim, mas a gente não tem esse pensamento de ficar milionário, não, entendeu? O que a gente está querendo mesmo é fazer com que a arte, a cultura possa continuar crescendo, né? Resistindo mesmo, né? Porque nesse mundo que a gente vive hoje, o que é fundamental, às vezes se perde. Então, é importante nós sermos esse pontinho de guerrilha, sabe? Em todo canto está explodindo para poder garantir o que é essencial para a vida do ser humano, que é a arte, em toda a sua linguagem. Lindo, Perfeito. Beta. E o que a Várzea tem que outros lugares não têm, né? O que explica tanta cultura, tanta arte nesse lugar, Beta? O que é que a Várzea tem? Boa, boa. Eu acho que só passando por aqui, viu, que você vai entender, porque é uma coisa de sentir mesmo, sabe? Porque tem coisa que a gente nem consegue explicar. Eu acho que é como a força da oralidade. Você vivencia e você entende. Então, aqui a gente tem uma reunião de artistas como Luiz de França, a Céu, que está aqui presente, né? A gente tem o Boi da Mata, a gente tem o São Salomão, que é outro espaço que faz muito movimento de cultura também, a Associação dos Moradores da Várzea, a Burra da Várzea, a Laúça Laranja, o Pastoril das Meninas Encantadas. Quer dizer, isso aqui, gente, é um nascedouro, né? Como o Nascedouro de Peixinhos, que são parceiros nossos também, que são maravilhosos, aquela biblioteca. Isso aqui é um nascedouro mesmo, de vida. Então, é um respirador. E a Várzea está com esses poros assim, abertíssimos. É isso. Inclusive, o Nascedouro também já nos recebeu para um externa lá, maravilhoso o programa com eles. Eu não sei, foi lindo. Acompanhou. Beta, a impressão que temos é que aqui é um lugar de tradição cultural e reinvenção de dança, de cultura maravilhoso, né? E qual é o que explica o papel aqui do Peixe Beta no cenário da Várzea? Qual é essa importância para você de ter um local, um espaço cultural como Peixe Beta dentro da Várzea? Eu acho que a importância é que todo espaço de cultura pode vir a ter, né? Que é esse de fomentar mesmo a cultura e esse respiro que eu estou te falando, sabe? Porque eu acho que a arte ela é essencial para a vida, né? A gente não quer só dinheiro, a gente quer, como é, Céu, me ajuda aí, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Porque é preciso a gente alimentar o corpo físico, mas também os outros corpos, né? Que eu sei lá quantos a gente pode ter nessa dimensão. Então, eu acho que a arte faz esse papel, esse tipo de alimento, sabe? Que é fundamental. Senão, a gente fica naquela rotina louca, que nem o coelho da Alice. Olha a hora! Olha a hora, olha a hora! No automático. Olha a hora! Corre, corre, olha a hora! É. E, Beta, me diz uma coisa, como é a interação, né, desse espaço cultural com os moradores da Várzea? E, antes disso, né, que público é esse que frequenta o espaço Peixe Beta? O público ele é super variado, né? Tanto infantil, são as vizinhas, gente que vem de fora, de longe. Eu acho que ele está aberto para todo mundo, né? Não tem diferença de nada, é um espaço de acolher. Então, todo ser humano é super, hiper bem-vindo aqui no Peixe. Porque essas águas aqui são fluidas, meu povo. Então, cabe todo mundo. Maravilha. Água do Capibaribe também. Perfeito. Beta, o espaço é colaborativo e recebe diversos projetos, mostras teatrais também aqui na casa. Como é que funciona essa curadoria de atividades? Como é a escolha dos parceiros de vocês? Olha, os parceiros eles vão chegando, né? E no processo de encontro, nós vamos construindo.
Eu acho que o parceiro ele chega através da construção mesmo, sabe? Da divisão de tarefas, da proposta. Quando a proposta não é uma proposta muito interessante, a gente tenta transformar um pouco, sugerir para que aquela pessoa vá pensando e que traga uma coisa mais viva, mais atual. Eu acho que é isso, é a gente construindo juntos, né? Porque nada nesse mundo está pronto sozinho, né? A gente só consegue arrumar com o outro, com a outra, né? Sim, sim. É isso. Aí tem uma pessoa aqui que eu acho que vai falar muito bem sobre isso, que é o Luiz de França, que ele vem daqui a pouco. Já por já aqui, ele estará né? conosco aqui. E depois, sobre o cantinho de leitura, eu acho que a gente vai ter um espaçozinho para falar. Vamos sim. Eu, inclusive, queria perguntar a vocês, né? Quais são as atividades que as pessoas podem realizar aqui? E existem atividades regulares aqui dentro do espaço? Vê, aqui funciona assim. Esse espaço aqui, a ideia é que ele seja um espaço alternativo, porque é minha residência também, né? Um determinado local dessa residência eu separei para esse espaço, não é? E ele não acontece com periodicidade todos os eventos, não. Não é? A gente acontece quando vem chegando as propostas, e ultimamente tem chegado bastante, viu? Tá mais espaço cultural Ainda do que residência. O que é bom, o que é bom. Então, mas a gente tem sim uma atividade aqui que é incrível, que é o Pastorio das Meninas Encantadas, que surgiu num período porque eu entendi que existia um pastorio que acontecia aqui nessa rua, e eu comecei a fazer em homenagem a essa senhorinha, né, que era Dona Maria de Badeco, que fazia esse pastorio. E aí esse pastorio foi tomando uma dimensão impressionante. Aí a gente também vai chegar ali com a Dinara Pessoa, que é uma mulher que é uma referência importantíssima em cima desse folguedo, que é o pastorio aqui na cidade do Recife. E Dinara encontrou a gente na rua um dia desses com o pastoril, né? E pronto, depois se apaixonou e somou, e é outra louca do pastoril, mulher. Então, nós temos aqui o Pastorio das Meninas Encantadas, que tem sempre a periodicidade. Tem a Ursa Laranja também, que ela sai no período de janeiro, perto do Carnaval, na data do meu aniversário, né? Ela surgiu no Carnavásia, mas depois ela já tomou um outro movimento. Muitas escolas, creches, estão sempre convidando a Laranja para ir para lá. Eu não vou na pele dela, não, mas ela vai e veste outra pele por lá. Ela já tem perna própria. Que bom, não é? Assim como o urso da língua mole, como o boi teimoso, que ele caminha nessa várzea toda. O criador é Luiz de França, né? Mas o povo diz assim, ó, cadê o teimoso? Aí França carrega. É porque é para isso mesmo, o brinquedo ele é para andar. Espalhando a é para ter cultura. vida, Perfeito. Beta, há quase uma década, né, que esse espaço funciona como um centro cultural. Você sente alguma dificuldade para manter esse local aberto, né? Existe algum apoio institucional? Que desafios você enfrenta? Quase uma década da minha gente, pelo amor de Deus. Nem tanto, mas sim. Sempre tem. Não, a gente não tem apoio, assim, eu digo, direto, né? Objetivo, governamental, nada. Mas, como eu te disse, a gente tem muitos parceiros, né? Sindicatos, né? Que ajudam a gente nesse processo, os próprios amigos, não é? Por exemplo, a gente tem um grupo que a gente chama Apoio ao Pastorio das Meninas Encantadas, que a gente solicita desses amigos e dessas amigas, desses vizinhos, que bote R$10 por mês para poder a gente moer o pastorio, porque existe um custo, né? Claro. Tudo tem um custo. Mas, como eu te digo, Clarinha, é aquela coisa mesmo da resistência, sabe, Clara? Porque, às vezes, a gente bota dinheiro nesse processo, né? E aqui a gente tem presente também uma outra representante de cultura daqui, que é a Antonieta. Ela tem um bloco lírico que se chama Flores do Capibaribe. E um dia desse, a gente conversando como é difícil a gente levar essa brincadeira. Mas parece, mulher, que depois que a gente entra nisso, não sai mais Não sai mais, né? Pega gosto, pega gosto. Beta, você citou que tem muitos parceiros, né? Como é que você se articula com esses outros movimentos para cobrar políticas públicas que não sejam apenas eventuais, como o exemplo do carnaval, que tem a Laúça, né, que sai em todos os carnavais no seu aniversário, inclusive, mas que garantam a manutenção desse espaço e das artes o ano inteiro. Existe essa movimentação com outros movimentos? Como é que vocês fazem isso? Olha, a gente vem tentando se organizar. Esse processo de organizar coletivos
não é um processo também fácil, né? Até porque quem trabalha com cultura precisa arranjar outra coisa para poder pagar a bolacha, como diz a história, né? Então, a gente vai encontrando aqueles pequenos espaços na vida, tanto para realizar, quanto para ir atrás dessa questão das políticas públicas, né? Quando tem a oportunidade, a gente está sempre se colocando. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer uma massa densa com todos os coletivos, por tantas outras coisas, né? Sobretudo essa história do tempo, não é? Porque imagina, quando o boi da mata está girando lá, na casa do boi, ele tem um monte de tarefas, assim como tem o peixe-beta também. Então, nem sempre a gente consegue juntar essa massa, né? Mas, como guerrilha, vamos fazendo devagarzinho em cada canto. E isso é que é importante, sabe, Marcela? Porque essa luz, ela não se apaga. É como vagalume. Uma horinha some, mas está sempre Resistindo. ali. E é lindo de ver, né? Sim, sim. Ô, Beta, muitas vezes a periferia, né, ela é colocada e vista pelo poder público apenas por essa ótica da carência. Como é que o peixe-beta ele inverte essa lógica e demanda políticas que reconheçam a várzea como um polo de produção e riqueza cultural? Olha, a gente faz, por exemplo, agora teve uma manifestação, não é, com a Escola João Pernambuco, né, que é uma escola nossa, não só minha, é tua e é do estado de Pernambuco toda. Vamos é uma falar menina sobre ela já que já. deveria ser a menina dos olhos, né, Sim, da várzea. De de Pernambuco, Pernambuco, todo, né? meu povo. Do Brasil, para poder né? multiplicar escolas de arte, né? Então, nós nos reunimos como comunidade, tanto escolar como a comunidade em si da Várzea, e fizemos uma frente muito linda lá. Porque eu acho que, nesse momento, é aquela história, né? Não atiça o formigueiro, viu? Quem não pode com ele, porque aí a gente se bole. É por aí. Maravilha. Perfeito. Beta, agora nós vamos chamar para a nossa conversa, né, a nossa educadora cultural, Maria Cel, que junto vocês estão montando a Biblioteca Comunitária Peixinhos Coloridos, que vai funcionar aqui no A gente espaço, pode né? chamar de cantinho de de leitura, leitura. porque não tem essa dimensão de biblioteca, De biblioteca ainda, né? organizada. Não, é como institucional mesmo, né? A ideia é uma coisa mais flexível. Como é que está o andamento desse projeto, Cel? Bom, uma alegria estar aqui, né, nesse bate-papo, ouvindo o Beta aqui, ouvindo vocês. Bom, esse movimento do Cantinho é um sonho, né, antigo de Beta, que ela compartilha com a gente, traz para a gente, vamos pensar junto e movimentar, né? A literatura é um direito humano, né? É um direito humano fundamental, inclusive, é um direito de todos, e aí a gente pensa nesse espaço como possibilidade de abertura, de ampliação para a comunidade, para as crianças da comunidade, sobretudo, né? Para a gente ir criando futuro juntos aí na leitura. E esse movimento, tá, como o Beta disse, né? A gente vai fomentando, fermentando aqui, né? Pensando devagarzinho, né? Mas ele está no nosso horizonte, a gente está pensando com muito carinho as ideias e propostas aí para esse movimento que Beta vai contar também o segredo aí para vocês. E nós vamos contar, né? Porque é como estava dizendo o Céu, né? Faz muito tempo esse desejo. Isso foi nos anos 90, quando eu frequentava o Centro Luiz Freire, lá em Olinda, né? Numa oficina incrível, puxada por Carmen Lúcia Bandeira e tantas outras educadoras incríveis, pessoas fortes na educação, né? Então, aí ficou aquela semente no meu coração. Eu vim juntando livros e vim reunindo essas coisas lindas que são essas pessoas de literatura, né? A gente tem a Socorro Barros também, que tem uma contação de histórias aqui na Várzea, que também tem um livro dela novinho, cheiroso, assim como o do Céu, que é maravilhoso. Quer dizer, a gente vem reunindo todas essas forças e aí a gente vai movimentar, sim, esse cantinho de leitura. Mas está fermentando. Livro já tem bastante. Daqui a pouco ela solta os peixinhos na água, né, não, Céu? Sim. Beta, existe a possibilidade de doar livros para ajudar no acervo da biblioteca? Como é que faz? Olha, sim, gente. Agora, com uma certa cautela, né? Porque, às vezes, essa coisa da doação do livro, chega uma quantidade de livro infindo e a gente não tem nem aonde armazenar, né? A gente precisa
a gente pode conversar. Se alguém pensa de doar, conversar, porque a ideia da gente também não é um acervo tão grande, não é? Porque não é uma biblioteca, é um cantinho de leitura, assim como a gente chamava lá nos anos 90, e a ideia é a gente fazer atividades culturais associando a leitura, né? Ações que possa despertar, por exemplo, a escrita criativa, como o Céu é uma excelente facilitadora desse processo, ela vem fazendo esse trabalho, tanto na João Pernambuco, na universidade, em tantos outros lugares, e vai ser uma luz aqui no Peixe também, com essa parceria. E, Beta, me diz uma coisa. Então, com cuidado essa quantidade de livros, Perdão. né, gente? Porque Sim. senão a gente não tem onde colocar, a gente tem que selecionar o livro certo, tem tudo isso. Certo, Beta. E que público é esse que vocês pensam para o cantinho da leitura? Tem idade? Como é que funciona? Como é que vai ser isso aí? Olha, ler é para todo mundo, né? A gente quer os bichinhos de luz, né? Eu tenho muito desejo de tentar fazer um movimento com as crianças aqui da comunidade, que eu estou encontrando esse caminho, né, de chegar mais próximo para poder atraí-los para esse processo de leitura, entendendo que através da pintura, através do teatro, a gente pode ir chegando por aí, porque a leitura, como está dizendo o Céu, e ela pode até falar novamente, é fundamental para a vida da gente, né? Então, quem quiser vir ler, minha gente, venha, porque a literatura é um direito de todo mundo, não tem idade. Perfeito. E, Céu, como é que você enxerga a importância de uma biblioteca, mesmo um cantinho de leitura, dentro de espaços culturais? É fundamental, né? Como a gente vinha dizendo, é a gente criar espaços coletivos de leitura, em que a gente possa partilhar, né, em comunidade, em conjunto, essa vivência da palavra, né, do texto. Aqui, Beta tem o Pastoril das Meninas Encantadas, né, e a leitura pode ser um espaço de movimentação desse coletivo de meninas, desse coletivo de crianças, para além da atividade em si, de consolidação dessa coletividade entre elas, né, de movimentação e de crescimento conjunto, né? Perfeito. O que é que está faltando para a biblioteca, né, para esse cantinho de leitura, começar a receber as pessoas? E aí a gente entra na questão dos desafios, né? Como vocês colocaram, é um grande desafio movimentar isso. A gente vem do sonho, vem do desejo, vem da certeza de que a leitura é um motor, né, que movimenta a gente, mas a gente entra aí nos desafios de realmente estruturar um espaço como esse. Precisa de uma pessoa que esteja responsável o tempo todo, né, de um monitor, de bolsistas. Então, a gente precisa também de apoio institucional, de apoio comunitário. Então, quem quiser chegar nesse processo, né, e contribuir nesse processo, Beta. E nós estamos até tentando ver a possibilidade aí de a gente conseguir estagiário com a rede de bibliotecas comunitárias, né, e com o pessoal do CEL. A gente está tentando fazer esse movimento, porque a gente precisa de uma pessoa que venha organizar esses livros, né, com a gente, selecionar, a gente entender o que é que a gente tem. Então, Cida Fernandes também ficou de vir dar uma colaboração aqui grande, que é uma bibliotecária e é uma mulher da literatura também, uma pessoa que está sempre jogando livros para tudo quanto é lado, num bom sentido, assim como Carmen Lúcia Bandeira, que também dá uma assessoria pedagógica nesse processo. Mas tudo isso a gente tem que encontrar os tempos das pessoas, né? E também a gente precisa ter um investimentozinho básico para montar o que a gente está querendo fazer. Então, a gente está se arrumando. E quem quiser fazer doação, como é que vocês recebem? Se alguém quiser doar um livro, alguma coisa, como é que faz? Como eu te disse, bate aqui na porta do Peixe, né? Sem perguntar, ei, moça, é aí que vende peixe beta, porque vem muita criança aqui comprar peixe beta, viu? Você nem sabe. Bate aí, beta, ou liga, viu? Se eu tô, tá aí, vamos ver esse material. A gente conversa. Eu acho que pode ser pelo meu telefone, que ele é público, eu vou passar por aqui. Tá oi no Instagram também. Ou no Instagram, né? Que também é uma saída, que é o Peixe Beta, Espaço Cultural. A logomarca, ela é amarelinha. Não tenho ela por aqui, não, mas amarela, preta, vocês vão ver lá que tem uns peixes assim, então vão entender que é o Peixe Beta Espaço Cultural. Por aí a gente conversa, a gente se encontra.
Porque não vai ser só uma entrega, vai ser um encontro também, né? Sim, Maravilha, perfeito. Beta. E para a gente sentir novamente o gostinho da literatura, vamos ouvir mais um poema, Exercício de Voz, que também está no livro E o Labirinto Virou Cordão, de Maria Cel. Para começo de conversa, você não veio de tão longe para o desamor. Desamor se empenha no mundo, fomenta dores, nega resistentes cores. As flores perfura, queima roupas e sonega a vida para alimentar a bala. As valas que cava no fundo dos fossos. Desamor se embrenha no mundo ressecando águas vivedouras, sujando ar, mar e o que vem no meio, aí reinstalando o feio, o hediondo, o doloso. Isso fazem mãos O carcomidas tamborê. de desamor. Assim berram vozes odientas. Mas eu bem sei, não é essa a tua voz. Eu te conheço, você não veio para desperdiçar a viagem, você não viria de tão longe para desamar. Lembra? Teus sentidos sabem mais do que qualquer desumana lei. Acordado ou hibernante, o amor move a planta caminhante dos teus pés. Volta aos teus sentidos, pois no mundo desamante amor reexiste em mensagem cifrada. Reconecta teus ouvidos, conversa com teus olhos e percebe o que te diz o peito ofegante de quem passa. Eriça teus pelos ao odor das injustiças e cheira o olhar profundo das velhas que já vivem nesta terra. Volta aos teus sentidos e recomeça teu caminho amoroso neste mundo desamado, porque a conversa está apenas no início. E você, definitivamente, não veio de tão longe para o desamor. É lindo, emocionante. Que lindo, Cel. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, né? Você gostaria de dar uma mensagem final, uma palavra final para o nosso ouvinte? Bom, quero dizer da alegria, né, de vivenciar esse espaço Peixe Beta com essa figura maravilhosa, encantada, encantadora, que é Beta Ferral, que é essa amiga, companheira, que a gente vem tecendo coisas bem bonitas. Aí fiquem de olho, viu, gente? Fiquem de olho, vai vir coisa bonita por aí. Olha aí, gente. Tá? Muito obrigada, Cel, Obrigada, pela sua gente. participação. E Beta, você fica por aqui, né, que é nossa anfitriã, porque a gente vem com muito papo ainda pela frente. E hoje o Cadeira na Rua é especial. Nossa transmissão está sendo realizada direto do Peixe Beta, Espaço Cultural. Eu sou Marcela Caetano, jornalista e residente em comunicação popular da Rádio Paulo Freire. Juntamente com Maria Clara, estudante de jornalismo da UFPE, apresento o Cadeira na Rua nesta edição especial do programa. E quem participa conosco durante todo o programa é a nossa anfitriã, Beta Ferralque, artista, atriz e agitadora cultural. E olha só, o Peixe Beta tem uma atuação formativa que se soma de outro espaço muito especial aqui na Várzea, que já foi falado, a Escola de Artes João Pernambuco, a única escola pública de artes do Norte e Nordeste. E para conversar sobre a escola, nós recebemos o professor de teatro Luiz França, outro parceiro importante do Peixe Beta Espaço Cultural. Além de professor da Escola João Pernambuco, França, que gosta de ser apresentado como brincante de alegorias populares, mora na Várzea há 66 anos e pode ser considerado um dos responsáveis por começar toda essa agitação artística e cultural da Várzea. Seja muito bem-vindo ao programa, professor. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar e nos entendermos, né? Trocarmos ideia. Vamos embora. França, ali na década de 80, você participou do grupo que criou o movimento cultural da Várzea. Que movimento foi esse, né? E qual a importância e o papel dele nessa formação da Várzea como um polo cultural? Deixa eu tentar não ser prolixo, que uma pessoa que vai somando tantos anos de vida feito eu, é tanta coisa para dizer que se a gente se entusiasmar, a conversa não acaba nunca, né? Olha, a gente foi criado no bairro, eu, meus irmãos, os amigos, né? Que a gente corria pelas calçadas, caía, arranhava o joelho, soltando papagaio, que hoje o pessoal chama pipa, jogando bola de gude, e, paralelo a isso, a gente via muitas coisas acontecer. Particularmente, papai me apresentou o primeiro Mateus, que eu conheci com menos de 10 anos. E papai dizia, ele é um grande Mateus. E eu não sabia nem o que era Mateus.
Só depois que eu vim entender o que é isso. E quando menino ainda também, meu irmão mais velho, Marcos Ferreira, ele é ligado a um movimento na igreja, que era o Grupão. E ele fazia parte de teatro. O movimento, esse Grupão fazia muitas atividades. Festival de música, teatro, pastoril, um pastoril que tinha velhos que se apresentavam, inclusive, né? E tinha um pastoril também aqui nessa rua, e vizinho à nossa casa tinha a Dona Inês, que fazia também um pastoril. Então a gente cresceu vendo essas coisas todas, né? Aí meu irmão me chamou para fazer teatro, foi quando a gente começou a se envolver mais com essa questão de cultura, movimento de arte na Várzea, né? Cultura é uma coisa mais geral, religião, roupas e essa coisa. Mas aí a gente começou a se envolver com essa parte de arte, de teatro, né? Pronto, foi quando eu comecei a fazer teatro. Posteriormente, nós fundamos um grupo que chamava-se Teatro Popular da Várzea, e as letras foram escolhidas por causa do MCP. Então era o TPV, por causa da sonoridade, né? Massa. E nesse trabalho de teatro, que a gente fazia especificamente teatro, 2 amigos que não eram da Várzea, um hoje mora em Camaragibe, o outro eu não sei dizer por onde ele anda, que era Max Almeida, que é de Camaragibe, e Feliciano Félix, que esse eu perdi contato com ele. Eles fizeram uma proposta de fundarmos, então, um movimento cultural da Várzea, que a ideia não era ser uma entidade, mas uma maneira de juntar todas as pessoas que trabalhavam com arte na Várzea. E aí a gente criou o primeiro movimento cultural da Várzea, que foi no Instituto Padre Venâncio, que é um prédio que é da Arquidiocese Olinda, Recife. Lá tem um teatro muito bonito. Então, a gente tinha restaurado e fizemos o primeiro encontro do movimento cultural da Várzea lá nesse teatro, que teve exposição de pintura, artes, de maneira geral, escultura, né? A abertura foi com o Balé Popular do Recife, muitas apresentações, de onde, Dona Dinara, quem participou dessas apresentações foi Lúcio Lombardi, agora não lembro o nome da peça, mas ele participou também. Foi muitas apresentações de música, de dança e teatro. E a fechadura foi com Iveson Vanderlei, o famoso Ivinho, Gripa de Sertânia e Ivan Moraes. Então, foi um grupo musical. Daí, isso criou corpo e saiu das dimensões do teatro e ganhou as ruas da Várzea, com outras pessoas. Envolveram-se sociólogos, antropólogos, psicólogos, um bocado de ólogos. Pessoas que eram ligadas também à área de direito, né? Advogados, e levaram esse movimento para a rua. Aí ganhou uma dimensão maior. A Várzea já tinha essa efervescência naturalmente, não é? Eu lendo outro dia um livro de Hermílio Borba Filho, ele fala sobre uma novena que teve na igreja, na matriz da Várzea, né? Que inclusive tem um símbolo da coroa imperial. Ali, foi Dom João que permitiu que fosse usado. Então, ele fala de uma novena que houve lá pelos meados de 1800, que tinham apresentações de mamulengo. Aí foi quando veio na cabeça da gente, vamos montar um grupo de mamulengo também. Uma coisa assim. Pronto, então é isso. E é um movimento que acontece naturalmente na Várzea. E graças a essa coisa, talvez, do movimento, as pessoas tenham atentado que deveria deixar de produzir isoladamente e colocar essas coisas na rua, né? Sim. Eu acho que a importância do movimento foi muito isso, colocar na rua. E como é que a Escola de Arte João Pernambuco entra nessa história aqui da cultura na Várzea? Tá. O Teatro Popular da Várzea, a gente tinha uma ideia de ter um espaço que a gente chamava de Centro de Cultura Popular, né? Pensamos, inclusive, na época a gente usava o termo invadir, mas hoje chama-se ocupar. Né? Então, a gente pensou em alguns lugares. Tinha uns espaços ali na universidade que a gente cresceu vendo eles e nunca teve utilidade, né? E a gente pensou, inclusive, em invadir esse espaço ou ocupar esse lugar. Tinha uma fábrica de relógio Grão-Duque, que hoje é um depósito do Bom Preço, que estava fechado também há muito tempo. A gente pensou em ocupar, né, esse espaço, mas nunca fizemos. Terminamos ficando entre esse espaço da Olinda, Arquidiocese, Olinda, Recife, e o Centro Social Urbano da Várzea, que hoje já não existe mais, funciona hoje uma delegacia.
Ficamos nesses 2 lugares, né? Bom, uma senhora muito simpática, agradável, chamada Lenira, não lembro o sobrenome dela, chamou a gente para fazer um projeto, que eu não lembro o nome do projeto. A gente batizou pelo objetivo do projeto, que era Projeto de Apoio ao Menor e ao Idoso. Eu intitulei botei esse título porque eu não lembro mais o nome do projeto. Foi em 1987, faz um bocadinho de tempo, né? Acho que foi um pouquinho, Vocês não estavam nem na barriga da mamãe ainda. Pois é. Então, esse projeto foi feito e quem estava envolvido era o pessoal do Teatro Popular da Várzea, né? E esse projeto aconteceu, em princípio, na Praça da Várzea, depois migrou para o Centro Social Urbano. Os espaços eram inadequados, então a gente terminou ficando no antigo açougue da C Maranhão, onde hoje funciona um núcleo, o Gregório Bezerra, de informática da prefeitura. Parece que mudou o nome, mas é um núcleo de informática. E a gente ficou nesse açougue que estava fechado. Funcionou um tempo lá até conseguir as instalações que a gente tem hoje, né? Que virou uma escola, que era só um projeto de atendimento ao menor e ao idoso. Desgarrou-se a parte musical do projeto, que trabalhava com costura, tricô, bordado. Essa parte o pessoal preferiu ficar na praça, porque tinha mais visibilidade, mas para a parte de música não funcionava, por causa da zoada dos carros, curiosos, né, desconcentrava muitos meninos. E a gente migrou para o Centro Social, depois para esse espaço da C Maranhão e, finalmente, para o espaço onde funcionava a escola. Mas, quando chegou lá, era só um projeto, né? Aí a luta com a comunidade junto, que aí está envolvido muita gente, pessoal, que eu tenho até medo de dizer para não esquecer de ninguém. Então, não vou citar nome de pessoas especificamente. Mas estava envolvido uma associação de mulheres, associação de moradores, que a Várzea tinha muitas associações de moradores, né? Cada localidade tinha uma associação. Tinha a Central, que é que sobrevive até hoje, que é próxima à Praça da Várzea, mas tinha a Associação de Moradores do Campo do Banco, a Associação de Moradores do Lote, tinha essas coisas, da Vila Raiz, que são as localidades do bairro da Várzea. E esse pessoal todo ficou junto com a gente para que esse projeto virasse unidade de ensino, né? Clube de futebol estava com a gente, Liga de Dominó, como é que chama? Síndico de prédio, sentindo que o projeto era interessante, né? Era bom. E depois foi que a gente conseguiu formar, então, a escola, né? Perfeito. Nossa, França, a gente falou agora há pouco sobre o papel do movimento cultural da Várzea, né? Mas eu queria saber qual a importância da escola João Pernambuco para essa efervescência da cultura da Várzea. Sim, pois é. A ideia do movimento cultural da Várzea, da primeira edição, é exatamente tirar os artistas do isolamento e colocá-lo em público, né? Existia um ou outro que aparecia, mas a coisa era muito tímida. Então, a ideia era colocar essa coisa de maneira mais ampla. E a ideia do Centro Social, do Centro de Cultura da Várzea, era exatamente essa, né? Junto do movimento cultural, que eram as mesmas pessoas, basicamente. E a escola veio para fazer esta função, né? Eu lembro que, quando a gente estava na administração da escola, tínhamos um cadastro de mais de 300 pessoas e grupos que trabalhavam com cultura na Várzea. Grupo de dança popular, grupo de dança, nem me lembro mais como é que chama, pop, né? Enfim, aí a gente tinha essa coisa, e promovemos lá, então, um movimento de um mês, já nas instalações, que chamou-se Na Margem do Rio Também Se Faz Arte, que não foi coincidência por morar na Várzea, onde passa o rio Capibaribe, né? Teve uma implicação política para que esse nome fosse colocado. Na Margem do Rio Também Se Faz Arte. E aí a função da escola, em princípio, era, além das pessoas produzirem cultura de maneira intuitiva no bairro da Várzea, eles tivessem como referência uma instituição que permitisse a ele o conhecimento histórico de cada atividade que ele estava desenvolvendo, não é? Para fundamentar o que ele estava fazendo e não ser uma coisa intuitiva. Vamos fazer porque a gente acha bonitinho, porque a gente viu um grupo dançar ali, porque a gente viu na televisão. Não, vamos fazer porque a gente tem consciência de que isso é necessário que aconteça, né? A formação mesmo, né? Sem essa ideia de resgate, né? Que resgate é para corpo de bombeiro. Quando o brinquedo perde o sentido social, ele perde o sentido social. Então, é preciso ter consciência da existência dele, para que seja feita uma releitura, um reentendimento, para que ele consiga existir, né?
consiga continuar existindo. Sim. Maravilha. Como é que está a situação da escola atualmente? Quais são as atividades que funcionam, né? Vocês chegaram até ter uma reunião durante esses dias. Como é que está sendo manter a escola? Olha, manter a escola não tem sido muito fácil desde sua fundação, porque é necessário que as pessoas que gestam entendam, os órgãos públicos, né? Procure entender o que é a proposta da escola, né? A escola tem uma proposta pedagógica e não é simplesmente para colocar as pessoas para produzirem arte de maneira aleatória. Eles precisam ter conhecimento de porque eles fazem arte e executar isso com conhecimento técnico. Ora, para se fazer arte, o artista ele precisa da matéria-prima e precisa de conhecimento técnico. Então, não é só colocar um instrumento na boca e soprar que você está fazendo arte, né? Você pode até também estar fazendo arte nesse ato, mas é preciso você ter conhecimento técnico para que essa atividade cresça e se desenvolva de maneira qualificada. Exatamente. Porque esse momento- Perfeito. Sim, Beta, é você, né, que tem um espaço cultural. Qual é a importância de estar num local que também tem uma escola de arte? Como é que funciona essa parceria? Mulher, na maior belezar o possível, né? Porque a história é essa, é a gente fazer as pontes, né? Você veja, eu estou com esse professor incrível aqui na minha porta que eu amo, que é esse seu Luiz de França, que cada dia que passa fica mais dourado. E a escola está sempre colaborando com a gente também, né? A gente faz essas pontes. Por exemplo, teve um ano aqui, esse ano mesmo, que na Queima da Lapinha, que a gente faz aqui, que tem um movimento incrível do pastoril, né? Incrível que a gente chega a botar, eu acho, né, Dinara? Quase umas 300 pessoas nessa rua, é impressionante. A gente não teve a possibilidade de ficar com Dinara esse ano, que ela sempre acompanha a gente, ela tinha um carinho lá na outra Queima da Lapinha, no centro do Recife, a tradicional, né? Aí, Cabral, que é o gestor da escola, veio-se embora me salvar a gente. Ele veio tocar, fazer o trabalho que Dinara faz com muita maestria, lógico que ela é mestra disso, né, meu povo? E ela faz num processo longo aqui com a gente, mais ou menos longo, né, Dinara? Fica curtinho, ela der carão em mim, porque a gente pega 2 meses no máximo para trabalhar, mas Cabral veio assim na bucha e desenrolou. Quer dizer, para mim é uma representação da Escola João Pernambuco, é essa ponte que faz a gente viver, crescer, porque um fica apoiando o outro, sabe? Assim como a gente vai para lá também, prestar uma recepção dos alunos que estão chegando, ou com o boneco Enio, ou com a Laúça, sei lá, ou com a palhaça Doninha, que eu tenho um bocado de invenção, né? Aí a gente faz isso, é assim que funciona. Perfeito. Perfeito, Beta. França, eu queria agradecer a tua participação e a tua presença aqui no programa de hoje. É uma honra ter você aqui, ouvir você, para conhecer mais sobre essa escola, né, tão importante para a Várzea e para o Brasil, né? Obrigada. Para a humanidade. É isso. Eu queria perguntar se o senhor quer deixar alguma palavra final. Sim, eu diria que façam arte, que não deixem de produzir arte, que não ouçam as palavras que dizem que você não é capaz de produzir arte. Todo ser humano é capaz de produzir arte. O que ele precisa é o acesso à linguagem da arte. Quando a gente é pequenininho, na tenra idade, os responsáveis pela educação fazem questão que a gente fale, né? Aprenda a falar, não é? E ninguém pergunta se a gente vai ser ou não vai ser orador. Então, se você vai ser ou não um produtor de arte, é outra história. Mas o acesso à linguagem é importante, né? Então, façam arte e não tenham medo. Perfeito, uma mensagem extremamente potente. E hoje o Cadeira na Rua é especial. Nossa transmissão está sendo realizada direto do Peixe Beta Espaço Cultural. Eu sou Marcela Caetano, jornalista e residente em comunicação popular da Rádio Paulo Freire. Juntamente com Maria Clara, estudante de jornalismo da UFPE, apresento Cadeira na Rua nessa edição especial do programa. E quem participa conosco aqui é a nossa anfitriã, Beta Ferralque, artista, atriz e agitadora cultural. Acabamos
acabamos de receber o professor de teatro, Luiz França, que contou a história de como o teatro foi construindo a Escola de Arte João Pernambuco no bairro, e ele também trouxe memórias de como funcionavam os centros de culturas populares lá atrás. Céu também participou, trazendo diversos poemas. Lembro que no Peixe Beta acontecem atividades artísticas e culturais durante todo o ano, como exposições de fotografia, artes visuais, oficinas e apresentações teatrais. O Carnavásia, com a Laúça Laranja, o Pastoril, rodas de conversa, espaço de biblioteca. O lugar também funciona como galeria, com exposição e comercialização de obras de artistas independentes locais. Agora vamos conhecer melhor uma das atividades mais fortes do Peixe Beta, que é o Pastoril das Meninas Encantadas, que movimenta o bairro na época natalina, nas festas de Reis em janeiro, com a queima da lapinha. E não custa lembrar que o pastoril é um folguedo popular natalino tradicional do Nordeste brasileiro, que encena a visita de pastores ao presépio de Jesus. O pastoril une dança, música e teatro. E aqui na Várzea, esse folguedo também tem o poder de unir mulheres de diferentes gerações. E quem dá o pontapé na organização do pastoril aqui no Peixe Beta é... E quem cuida de toda a parte musical também, né? A professora aposentada da UFPE, Dinara Pessoa. Seja muito bem-vinda, Dinara. Está linda. Dinara, o que é que esse pastoril das Meninas Encantadas tem de diferente? Sim, sim. Artístico, comandado por Beta, e teatral, tá certo? Ele é muito bonito por isso. Então, como foi, eu vou logo adiantando, como foi que eu vim parar aqui? Beta tinha recebido um livro meu, ela nem sabia, e um dia eu estava andando por aqui, e um pastor disse, eita, Beta, é o seu pastor? Ela disse, é. Aí eu me engajei aqui, nesse bairro, que antes de saber que esse bairro era tão representativo e tão significativo, eu vinha para cá, quando eu era criança, adolescente, de bonde. A minha relação inicial com esse bairro era o bairro da Várzea. Era Várzea de verdade, bonde. Pegava o bonde, voltava de bonde. E voltava, porque eu sempre gostei muito de andar. Então, a Várzea agora tem esse significado profundo. E por que eu vim para cá? Porque eu vim estudar na universidade e eu tenho uma casinha assim, que é pertinho de lá, né? E vim para cá. E comecei a me relacionar com o Beto, com o pastor Beta. Se você quiser, como eu tenho uma experiência, eu fiz um projeto que foi homenageado. Eu recebi um prêmio nacional do Ministério da Educação, do IFAM, com um trabalho que eu fiz de pastoril. Montei vários pastoris nessa comunidade de mulheres que são presas aqui, que eu esqueci o nome, aqui parece que tem aqui, na Colônia Penal Feminina. Montei um pastoril na comunidade Esperança, perto do Museu do Homem do Nordeste. Montei um pastoril. Esses eu montei com base no CD que eu fiz, que ganhei um prêmio nacional. Aí, a partir daí, o pastoril começou a ter uma outra representatividade social, porque sabe qual é a mídia, né? Depois que vai ganhar um prêmio nacional, aí a mídia começou a valorizar. Aí, eu falando da valorização do pastoril, quero fazer um adendo. Quando eu convivi com os dois tipos de cultura, aquilo que a gente chama cultura erudita, eu tenho a formação de música erudita e tudo, é uma coisa, e de música popular, de cultura popular, que naquele tempo era folclore, que eu detestei, a cultura popular. São dois tipos de cultura. Então, eu me lembro de uma experiência muito dolorosa, que eu nunca esqueci a frase, que alguém olhou para mim, eu andava por todos os lugares, né? Lá no Teatro São Isabel, eu tenho que me vestir bem muito, um dia eu não vou mais não, eu botei uma roupa safada, fiquei lá em cima, porque para ir para aquele lugar chique, tinha que ter chique, eu não vou mais não. Eu ia ouvir de qualquer jeito o concerto, aí a pessoa olhou para mim e disse, nada, eu andava por todo tipo de cultura, andava... O quê? Veja bem, que coisa grave. O que é que você faz com esse povo fedorento e pobre? Eu disse, por que é que você anda com esse povo? Porque eu disse, porque eu gosto, só isso. Esse povo fedorento e pobre. E é uma frase, eu não lembro quem foi, mas foi uma coisa que entrou na minha parte, né? Introjetou que eu nunca... Bom, esse povo fedorento e pobre está bombando agora, eu sou felicíssima, porque a cultura popular ela começou a ter uma outra representatividade. Inclusive, eu acho que uma dessas pessoas, que eu não sei quem foi, que me recriminou, eu também não dava a mínima,
deve estar, né, se oportunizando da cultura que a gente diz, a cultura popular, que foi sempre uma cultura que permeou a minha vida, as duas culturas. Então, aí depois desse prêmio eu fiz vários trabalhos, convivi com os índios na Venezuela, trabalhei também antes de ser moda, né, porque agora, quer dizer, é o que é a gente, aqui é o Brasil, né? Nós somos. Então, antes de ser moda, agora o que me incomoda muito é que está muita gente se oportunizando, né? Você Acontece nem muito, tá né, na Dinara? moda, né? Aí eu fico escondida. Bom, aí a minha função no pastoril de Beta é o seguinte: Beta, eu venho, eu ajudo, eu ensaio com as meninas, ela faz um pouco de técnica, eu faço com outro, e eu tenho uma afeição enorme, sabe? Então, fiz esses pastorios todinhos, ganhei esses prêmios, trabalhei na cultura, fui homenageada pela prefeitura, sei lá, fui homenageada várias vezes, tá bom. A homenagem maior que a gente tem é conviver que aquilo que é fundamental, a arte, ela não precisa ter esse nome de arte. Se você convive com a música, se você ouve, se você canta, já é uma arte dentro de você. Tá? Sim. A minha função é essa. E, Dinara, para você, qual é a importância de envolver nessas novas gerações nas manifestações da cultura popular aqui no Pastoril? Nós temos meninas de 7 anos, 6 até bem novinhas. Qual é a importância disso? Sim, é um significado muito grande, porque elas estão convivendo com isso agora, e, como eu disse, o mundo está acreditando que tem outra cultura, que não é a cultura, digamos assim, vulgarmente da mundiça, sabe? Então, elas vão crescer, elas estão vivendo, elas estão cantando, elas estão acreditando, elas estão vendo o que é um tipo de cultura que elas até podem viver uma outra em casa, na televisão aquela, sabe? Mas elas estão se representando, elas estão se expressando com essa cultura, sabe? Que, veja bem, eu tenho que fazer um parêntese. O pastoril, ela não é uma cultura tão aceita, vou dizer. Por quê? Porque ela não tem musicalmente a força que tem o maracatu, sabe? Musicalmente, ela é uma expressão suave, ela é uma expressão delicada, ela é uma expressão sonora, suave, tá certo? Então, por isso, ela é uma expressão que você tem que ouvir. O maracatu, eu fui um dia desse para ser aqui na Várzea, um maracatu, todo mundo dança, eu nunca vi uma coisa tão esquisita, porque no maracatu, de verdade, as pessoas dançam elegantemente. Nessas corruptelas, Deus desculpe, desses maracatus que são feitos, é um desastre. É todo mundo se mostrando, é tudo nu. Dá licença, deixa eu parar, tá? Então, eu acredito que sim. Pode ficar sempre tranquila, convivi, viu, Dinara? gosto, Pode sempre falar. convivi, é uma maravilha. Mas, então, acho que esse oportunismo da cultura popular que está na moda, dos índios, que são as nossas bases, me dá um pouco de revolta, mas eu respeito. Pelo menos eles vivem, né? Antigamente, ninguém nem queria saber. Era pobre e fedido. Meu Deus, foi. Eu fedo tanto ainda hoje, sabe? Olha, pronto, é fundamental que eu trabalhe com Beta. Eu não quero falar muito, porque já você falando muito, e se eu falar, vou falar até outro ano. Vamos então, embora. Pronto, a minha fundamental base é conviver com Beta, sabe? E ajudar as crianças, que eu gosto muito. Eu tenho duas bases da minha vida: cachorro e criança. Antigamente, quando era jovem, era velha. Agora, já sou velha, não posso. Então, CC, cachorro e criança. São duas paixões. Tá? Então, eu adoro. Pronto, alguma coisa a mais para a gente se expandir muito. Eu já disse. Mas Beta está no meio das crianças também. Beta é fundamental, quer dizer, por que foi que eu vim? Ela fez no meio dos cachorros. Ainda bem. Pode ser também, desde que eu goste, não importa. Não viu o cachorrinho que chegou aqui? Veja bem, é fundamental. Foi sempre a minha vida inteira. Desde que eu me lembro que eu sou gente, minha mãe me botava para dançar pastoril. Existia aqui em Recife uma coisa infantil, era uma revista infantil. Eu participei dela, dancei, coisa de chique, de balé. Ganhei um concurso de música, de canto, com uma música chamada Dominó, que não tinha nada a ver com uma realidade infantil. Vivi a minha vida toda, minha mãe levou para tudo. Então, eu não tive outro aspecto, a não ser, por exemplo, quando eu fui diretora da Fundação, com o Raul Henri, fui 3 vezes diretora de cultura da cidade, mas a minha vida toda, e aí segue, de manhã, de tarde e noite. Eu não sobrevivo, mas foi uma coisa, foi criada pela minha mãe, que era uma mulher que era culta,
sabe? E era muito inteligente e me deu tudo de cultura que eu precisava. Me deu sanfona, eu tocava sanfona e tudo. Dois Então, incentivos, né? Para que tudo. você pudesse Tudo era. ser essa artista de fui hoje. sempre muito bem com isso. Pois porque é, Dinara, e sua experiência no pastoril começou lá na infância, né? Como a Sim, gente já sim, está sim. conversando. Eu queria saber o que é que esse folguedo ele te ensinou e te ensina até hoje. Olha, ele me ensinou eu conviver primeiro com a arte, aquilo que eu disse que eu nunca me desliguei dele. Ensinou, quer dizer, me ensinou depois que eu comecei a pesquisar, né, por minha conta. Comecei a pesquisar e eu disse, meu Deus, a prefeitura tem um projeto. Aí fiz a relação todinha, me ensinou isso. Aí deu a convivência, deu a acreditar que isso é uma expressão popular, que tem um grande significado, sobretudo na questão da Igreja Católica, que eu fui católica, mas eu sou mais... Eu não sou nada, eu sou uma pessoa que me liguei de tudo. Porque era muita repressão, sabe? Aí eu disse, dá licença, sei. até logo. Então, tem um significado muito importante e eu pretendo continuar até quando eu tiver disposição, porque eu sou preguiçosa, tá? Mentira! Então, sou. Aí pronto, foi o significado esse. Eu saber se Beta quer que eu ajude, quero, ajudo. Fiz o das meninas Se da... eu fosse louca Olha, dizer um não, né, meu povo? a experiência mais bonita que eu tive toda em pastoril foi quando eu botei o pastoril nessas moças que vivem presas daí, sabe como é o nome que eu falei? Do Bom Pastor? Que eu disse, qual é o nome do pastoril que vocês querem botar? Professora Pastoril Jesus. Que coisa linda. Elas escolheram. Eu tenho a documentação toda. Foi a coisa mais bonita. E um dia, quando começaram a fazer a festa de fim de ano, né, começaram a botar música brega, elas que são adeptas desse tipo de expressão musical, disseram, porque essa porcaria não acaba, a gente quer dançar o pastoril. Foi lindo. Eu tenho a documentação. O pessoal dizia, Dinara, tu vai apanhar lá dentro. Eu disse, não vou, nunca apanhei. Sabe? Então, pronto, eu tenho uma relação boa. Desse pastoril, eu acho que ele vai se expandir durante muitos anos, sabe? Ele vai expandir, porque Beta... A regimenta tudo que é menino, passou, ela vem cá, os velhos meninos, tudo. Então, é muito significativo, sabe? Eu não vivo desse significativo agora. Eu sempre vivi dessa significação cultural na minha vida. Maravilha. Perfeito, maravilha. Sempre. Obrigada, Olha Dinara. só, o nosso tempo está curtinho, já estamos quase encerrando, né? Exatamente. E, antes disso, vamos ter aqui uma linda apresentação, pessoal. Bem pouquinho. Nós estamos com Evelyn Sofia, Sofia, Maria Flor Ferreira e Laura Beatriz, né, que são integrantes do nosso pastoril. Tá certo, gente. Pelo que a gente ouviu aqui, né, já dá uma ideia da beleza desse pastoril. Meninas, muito obrigada. Eu queria pedir para que vocês se apresentassem para a gente ouvir um pouquinho de vocês. Fala o nome de vocês, meninas. porque Como é o senão- nome de vocês? Evelyn Sofia, Tem quantos anos, Evelyn? eu tenho 10, vou fazer 11 próximo mês, dia 15. Muito bem. É uma Você? lindeza. Nossa, Laura ela- Beatriz, Quantos anos, Laura? 8. E você? Maria Flor, A Sua gente idade? queria- 10. A gente queria Boa. saber o porquê vocês gostam tanto de estar aqui no pastoril. Porque tem danças legais, a gente faz apresentações. Fala alto, então. A gente faz apresentações. É muito divertido ficar aqui com a tia, que ela me convidou quando eu estava no meu curso. Eu aceitei e estou aqui até hoje. Ah, que lindo. E você? Por que você gosta de estar aqui no pastoril? Porque, não sei, eu achei legal dançar e aí eu vim. Muito bom. E você? É muito bom se apresentar no pastoril, tanto que eu tô aqui desde 2019. Eita, faz um tempinho, desde bem pequenininha. Então, bora ouvir um pouquinho do pastoril das Meninas Encantadas na apresentação musical. Elas vão cantar a música Boa Noite. É com vocês, meninas. Boa noite, meus senhores todos. Boa noite, senhoras também. Somos pastoras, pastorinhas belas, que alegremente vamos a Belém. Somos pastoras, pastorinhas belas, que alegremente vamos a Belém. Eu sou a mestra do cordão encarnado. O meu cordão eu sei dominar.
essa apresentação de vocês. Amei, meninas. E vamos encerrando o programa de hoje. Eu gostaria de agradecer o acolhimento e participação de Dinara e de Beta e de toda a galera aqui que participou fazendo o nosso programa acontecer. Muito obrigada, Beta, por nos receber aqui. Dinara também, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Agradeço eu. Acho que a gente vai ter o Oscar, não vai? E o Cadeira... Vai, foi maravilhoso. E o Cadeira na Rua, gente, fica por aqui. Esta edição gravada no dia 16 de março de 2026 fica disponível nas plataformas digitais. A produção foi minha, Marcela Caetano, junto a Maria Clara Fernandes, Tarcísio Camelo e Ivana Fechini. A transmissão ao vivo foi realizada pela equipe da Rádio Paulo Freire, da UFPE, e do Laboratório de Imagem e Som, o LIS. Imagens, Nildo Ferreira. Áudio, Felipe Peixoto. Coordenação de streaming, Igor Cabral. Operação de streaming, Elaine Oliveira. Operação na Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. E a supervisão técnica é de Daniel Balavento e de Igor Cabral. O programa Cadeira na Rua é uma realização da Residência em Comunicação Popular da Rádio Paulo Freire, apoiada pela Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia de Pernambuco, FACEP. Coordenação do projeto e da transmissão, Ivana Fechini. Supervisão pedagógica, Paula Reis. O programa Cadeira na Rua volta na quarta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Paulo Freire. E reprise aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rádio Universitária FM. Até a próxima! Até a próxima. Oi?